Muito bem, irmão, nós vamos dar na realidade, uma continuidade a uma introdução, não em continuidade de introdução, continuidade a um salmo que nós introduzimos há umas 3 semanas atrás, que é o salmo de número 11. Abra sua Bíblia, por gentileza, o salmo de número 11. Naquela introdução, que foi rápida, nós mencionamos o versículo 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? E naquela quarta-feira que nós só comentamos um pouco a respeito desse versículo, nós vimos que na realidade estamos vivendo numa sociedade em que os fundamentos estão sendo destruídos, irmãos. Tudo aquilo que a gente crê, todos aqueles valores judaico-cristãos, todos aqueles valores que foram importantes para a sociedade, eles estão sendo minados e aos poucos estão sendo invertidos. Em primeiro lugar, nós estamos vendo uma inversão de valores, onde o que é certo é errado, o que é errado é certo, o que é doce é amargo, o que é amargo é doce, não é? É mais ou menos por aí. A justiça está sendo deturpada, então o injusto é taxado de justo, enquanto que o justo é taxado de injusto. É uma loucura que estamos vivendo. Destruição dos fundamentos. Outro fundamento que a gente está vendo ser destruído é a realidade de uma deslavada corrupção moral. Nós vivemos num país em que a corrupção está em todo canto, espalhada, e ultimamente parece que até incentivada, não é? Tendo visto a impunidade para os crimes de corrupção que nós vemos atualmente. Isso é uma inversão de valores. Uma outra inversão de valores é uma decadência espiritual das igrejas, irmãos. As igrejas, elas eram baluartes de compromisso com Deus, de honestidade, de severidade nos bons costumes, mas hoje em dia não é assim. As igrejas tornaram-se mercadoras da fé, muitos pastores estão preocupados em caçar níquel, né? Querem extrair algum dinheiro de alguma forma, e é por aí que a gente vive. O outro valor que nós vimos também, que está sendo destruído, é a fidelidade, ou há uma infidelidade generalizada nos relacionamentos. Parece que hoje em dia a infidelidade se tornou uma virtude, está na moda. Prática do sexo antes do casamento, está mais fácil você se divorciar do que você se casar. Você se casar, a pessoa vai lá, faz aquela festa, né? Monta aquele esquema, né? Para poder se casar. Mas se divorciar, você vai lá em 10 minutos no cartório, tem gente que até faz festa, né? Hoje em dia tem gente que faz festa de divórcio, né? Muito tá louco mesmo. Mas é uma infidelidade deslavada que nós estamos vivendo. E a gente pode pensar assim, mas pastor, isso é algo recente, é? Será? Irmãos, isso é uma tendência antiga. O que nós temos aqui nesse salmo de número 11? É Davi injustamente, mais uma vez, sendo perseguido pelo rei Saul. O rei, ele se considerava acima da lei, quem sabe tinha o controle do magistrado,
Então ele podia fazer aquilo que bem entendia, porque ele achava que não ia sofrer consequência alguma. Ou seja, uma inversão da justiça. Nada muito diferente do que nós vivemos hoje em dia, em que muitos se acham acima do bem e do mal. Tendo em vista essa situação, então, Davi recebe o primeiro conselho. Olha no versículo 1. Olha o que eles falam. Olha, vamos ler todo o versículo 1. No Senhor me refugio. Essa é uma declaração de Davi. Como então vocês podem dizer, fuja como um pássaro para os montes? O que esses amigos de Davi estão aconselhando? Fuja, suma daqui, escape, não enfrente Saul, não enfrente o inimigo. Isso é uma causa perdida, não há chance de ganhar essa causa, não tem como ser vitorioso. Irmãos, aqueles, talvez com boas intenções, né? Aqueles amigos de Davi estão dizendo, Davi, não adianta mais lutar, fuja, não fique mais se desgastando, se matando, fuja dessa situação. Possivelmente tomados, né, aqueles amigos e conselheiros tomados pelo medo. Irmãos, o medo faz com que a gente só veja as coisas que estão próximas. Mas a fé faz com que nós enxerguemos mais longe. O medo vai ver o seguinte, olha, não tem jeito, acabou. Vai ver a situação que está aqui ao nosso redor, está terrível a coisa, não tem mais jeito. Agora a fé vai olhar mais longe, e eu poderia dizer, vai olhar para cima, né? Esse é o foco da fé. Não foram poucos os personagens bíblicos que tentaram fugir alguma vez. Jeremias, ele falou, chega, eu vou pregar mais, não aguento mais. Não aguento mais essa vida de pregar e de sofrer. Porque foi chamado para pregar, mas sofria para caramba. Sabia que ia sofrer. Eu não quero mais. E que tentou fugir, não conseguiu. Profeta Elias, eu acho muito interessante esse fato de Elias, no capítulo 18 do livro de 1 Reis, Elias lá demonstrando muita coragem contra aqueles 400 profetas de Baal e mais alguns outros. Algumas pessoas chegam a dizer que chegava perto de 800, que tinha da deusa Azera, se não me engano o nome dela, também ali. E ele é muito corajoso ali, enfrentando aqueles profetas. Aí Jezabel fala, vou mandar matar esse camarada, olha, você está condenado de morte. Isso é uma ordem de Jezabel que matasse. O que Elias fez, irmão? Fugiu, se mandou, deu medo naquele camarada e foi se esconder, né? A fé do capítulo 18 se esvaiu, né? E se perdeu. No capítulo 19 temos o Elias covarde. Jonas tentou fugir para Tarsis perante o chamado do Senhor. Mas é isso, né? De vez em quando, não é muito difícil que eu e você de vez em quando tenhamos esse medo, né? Sejamos tomados pelo medo, pela covardia, pelo temor, né? Aonde que isso vai dar? Como é que vai ficar a vida? Como é que vai ficar essa situação? Realmente não é fácil. Mas nesse versículo primeiro, irmãos, nós temos aí duas teologias muito claras, né? A primeira teologia, está na segunda parte, diz o seguinte, olha, a segurança só pode ser encontrada na fuga. Então a melhor coisa é fugir. Sinta-se seguro fugindo, busque segurança fugindo. E a segunda teologia, melhor dizendo, invertendo a ordem, vem aí na primeira parte, que diz, olha, a segurança, ela pode ser encontrada
na confiança, no cuidado protetor de Deus. A segurança, ela é encontrada pela confiança no cuidado protetor de Deus. Por isso que o Davi começa esse salmo dizendo: no Senhor me refugio, em Deus. Irmãos, a nossa luta é sempre em torno de algum tipo de teologia. Não tem jeito. Ou a gente adota aquela teologia da fuga, né? Eu vou fugir. Ou então a teologia do deixa que eu resolvo, eu não preciso de Deus. Ou então ou abraço a teologia, não, eu confio no Senhor, eu deixo que Deus vai agir e fica nas mãos dele. É sempre uma luta teológica, acredite nisso, meu irmão. O seu coração é o campo de batalha teológico. Qual teologia que vai vencer é que você precisa ver, né? Mas eu sempre um campo de batalha teológico. Nos versículos 2 e 3, nós temos os argumentos desses conselheiros de Davi. Isso não são argumentos ruins, mas são argumentos baseados em pessoas medrosas, né? E o medo muitas vezes faz a pessoa ser insensata. E eles estão tentando argumentar com Davi com fatos. Olha comigo a primeira parte do versículo 2. Veja, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas. Está tudo preparado. Ele está dizendo o seguinte: olha, Davi, não tem mais jeito. A ideia aqui é como de uma ave que ela está fugindo de um caçador, e o caçador já está com o seu arco armado. Então ele só está seguindo a ave para soltar lá a flecha e atravessar a ave. Essa é a ideia desse texto. Estou dizendo: Davi, fuja, porque o perigo é claro, o perigo é iminente, é uma ameaça concreta, é uma realidade sombria, terrível, e nós não estamos imaginando. Fuja, porque o perigo é real. Em segundo lugar, eles usam o argumento dizendo o seguinte, que a política do inimigo é astuciosa. Olha a segunda parte desse versículo 2. Colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Aqui está dizendo o seguinte: olha, esse inimigo é traiçoeiro, eles agem na escuridão, é uma conspiração velada, é uma trama invisível, é uma armadilha fatal, mas ela é escondida. Irmão, nem sempre esse ferimento, essas flechas lançadas, elas terão um caráter físico, mas muitas vezes são flechas de caráter moral. Entende? Tenta te derrubar moralmente. E o inimigo é muito astucioso nesse sentido, e muitas vezes ele fica só por trás ali, procurando o melhor momento, com a flecha pronta. Deu bobeira, ele solta a flecha, né? E esses conselheiros de Davi, medrosos, dizendo: olha, esse pessoal não é de brincadeira não, eles são traiçoeiros. E o terceiro argumento que eles usam, que está no versículo 3, é que a ação do inimigo é demolidora, destruidora. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Os ímpios destruíram os fundamentos, os ímpios arrancaram os marcos antigos, eles estão virando os valores de ponta cabeça, eles dinamitaram os alicerces. O que a gente pode fazer em meio dessa circunstância? O que
fazer. São argumentos fortes, não são? Que estão usando para convencer Davi a fugir dessa situação. A violência do inimigo é implacável, a política do inimigo é astuciosa, ele age de forma sorrateira, e a ação do inimigo é demolidora. Ele chega a destruindo mesmo, até os fundamentos. Aliás, eu posso dizer que esse inimigo começa agindo pelos fundamentos. Ele vai minando os fundamentos, daqui a pouco toda a estrutura desaba, né? E eles fazem isso de forma muito concatenada, né? Muito bem pensada. Mas o que fazer, irmãos, quando os fundamentos são destruídos? Nós temos os versículos 4 a 7 para nos ajudar nessa questão. Derek Kidner diz que a cena febril lá dos versículos 1 a 3 fica reduzida a nada diante do Senhor, que é rei, está ocupando o seu trono e não fugindo, e não refugiado. Interessante que a resposta para todas essas questões está no Senhor, em quem Ele é. A resposta para essas questões está justamente no Senhor. Os conselheiros de Davi só estavam olhando para os fatos sob a perspectiva humana. Lembra daquele servo de Eliseu, que quando ele chegou, viu lá um exército cercando lá a cidade, a cidade na realidade, onde Eliseu morava? Lembra desse fato? E ele ficou desesperado. Aí o que Eliseu fez, irmãos? Eliseu orou e pediu que Deus abrisse os olhos daquele servo. E o que aquele servo viu? Cavaleiros, carruagens de fogo em volta, com centenas ou milhares de anjos ao redor. Um exército muito mais poderoso. Infelizmente, o medo nos faz perceber somente aquilo que está muito próximo, aquilo que é muito visível. Mas a fé nos leva a olhar para longe, com coragem, com determinação e enxergar todos os recursos que nós temos. Nesse sentido, irmãos, a grande questão de Davi era: por que fugir se eu posso confiar em Deus? Por que fugir se podemos confiar em Deus? Essa que é a questão levantada aqui. Agora, quais as razões encontradas nesse texto que nos levam a perceber que a fé triunfa sobre o medo? Em primeiro lugar, nós encontramos a soberania de Deus. Olha o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Irmãos, quando olhamos ao redor, e o Warren Wiersbe, um escritor, comentarista bíblico, fala muito bem sobre isso, quando olhamos ao nosso redor, nós vemos os problemas. Mas quando olhamos pela fé para o Senhor, nós vemos a solução dos problemas. A resposta de Davi diante do conselho dos amigos para fugir e se esconder é a seguinte: olha, Deus reina. Eu vou fugir? Não vou fugir. Por quê? Porque Deus reina. Ele é soberano. Ele está no controle. Ele está no trono. E de lá ninguém pode tirá-lo. Então, ainda que a cultura destrua os fundamentos da sociedade,
O povo de Deus está seguro, pois Deus está presente, irmãos, e Deus não foge, Deus não está fugindo, Ele está no trono, Ele governa, Ele reina sobre todas as coisas, apesar das circunstâncias, Ele reina sobre tudo. Em segundo lugar, o argumento que nós podemos usar quando estivermos percebendo que os fundamentos estão sendo destruídos é o conhecimento de Deus. Olha o versículo 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Não é? A sua alma odeia. Aí, então, um dos versículos usados por aqueles que dizem que Deus de fato odeia o pecador. Né? A sua alma odeia o ímpio. Né? Isso está escrito aí, não estou falando não. Está escrito aí na sua Bíblia. Né? Está escrito claramente aí. Irmãos, os justos são preciosos para Deus. E por serem preciosos, Deus refina o justo no meio das tribulações. O Senhor prova o coração dos homens, como fogo prova o metal. O Senhor conhece as intenções, o Senhor conhece o coração, os projetos humanos. O Senhor faz isso. Mas somente quem conhece a Deus vai entender essa ação do Senhor, que o Senhor faz esse tipo de coisa. O pastor está querendo dizer o seguinte, que muitas vezes nós vamos ver uma sociedade com os fundamentos destruídos, porque Deus vai querer provar o seu povo. É isso que eu estou querendo dizer mesmo. Quem sabe a gente vai viver momentos muito difíceis pela frente, e nesses momentos é que nós vamos saber quem é de fato do Senhor. O Senhor vai provar os corações, né? Saber quem é de fato do Senhor. Ninguém vai escapar dessa averiguação divina, ninguém vai escapar do julgamento do Senhor, pois o conhecimento de Deus é direcionado ao justo, mas também ao ímpio. Ele prova o justo para abençoar o justo. E logicamente que o ímpio, ele vai ser alvo da sua condenação. O Senhor nos prova para nos fortalecer, irmãos, e nos colocar mais perto deles, para nos fazer mais dependentes dele. Esses são os propósitos de Deus perante as circunstâncias, perante as dificuldades que nós vivemos. Mas nós temos também, em terceiro lugar, o juízo de Deus. Olha o versículo 6. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante. Meu Deus do céu, é o que terão. Não é fácil não, hein? O negócio é feio, né? Eu não sei se os irmãos estão percebendo que Deus está dizendo o seguinte: olha, a sociedade, os homens, podem até destruir os fundamentos, mas eles vão dar conta disso. Vai existir um momento em que eu vou dizer: basta, chega, agora eu vou julgar. Agora eu vou julgar. É óbvio, irmãos, que alguns logo, vamos dizer assim, quando morrem, eles vão desfrutar um pouco desse julgamento de Deus ao estarem afastados do Senhor. Mas ainda não é o inferno. O inferno virá um pouco mais tarde. Mas o juízo de Deus contra os ímpios que tramam, corrompem e destroem, o juízo de Deus, irmãos, é implacável. Não vai ser adiado. Deus não vai deixar as coisas
as ações erradas do ímpio passarem desapercebidos. Eles serão banidos da face de Deus para o fogo eterno. Quer dizer, aqui está falando sobre chover brasas ardentes e fogo e enxofre incandescente. Irmãos, aqui dá uma figura de Gênesis capítulo 19, que narra a história de Sodoma e Gomorra. Irmãos, perceberam que várias vezes na história Deus foi exercendo juízo, várias vezes. Deus exerceu juízo lá no dilúvio, Deus exerceu juízo lá na Torre de Babel, Deus exerceu juízo em Sodoma e Gomorra, Deus exerceu juízo quando os assírios invadiram e dominaram o reino do norte. Deus exerceu juízo quando os babilônios invadiram e conquistaram o reino do sul. Juízo de Deus apontando para o juízo final, em que vai acontecer em todo aquele que se nega ao Senhor. Deus distingue os justos dos ímpios. Aos justos ele vai dar morada eterna. Aos justos ele vai dar comunhão. Mas os ímpios receberão juízo. Juízo inescapável. Embora nós tenhamos esses juízos ao longo da história, logicamente que o maior juízo será o juízo final. E temos finalmente, irmãos, a recompensa, de Deus. Olha o versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Pastor, está tudo desmoronando. Eu não sei bem como é que vai ser daqui para frente. Nós agimos certo, mas as pessoas estão agindo erradas. Não é? Nós estamos vivendo numa sociedade em que a coisa pode piorar, em que há muita injustiça, muita devassidão, muita promiscuidade. Ok. Mas o justo tem a sua recompensa. Vale a pena permanecer firme. Interessante que o Salmo termina como ele começa, ele começou com o Senhor e terminou com o Senhor. Essa é a resposta para todas essas questões. A natureza de Deus é justa, irmãos. E essa natureza de Deus é a resposta para o medo, que nós encontramos no versículo 3, e a frustração, que nós encontramos ainda no versículo 3. A soberania de Deus, a sua intervenção e as suas recompensas são a resposta para o medo e para a frustração, encontradas no versículo 3. A maior recompensa do crente, qual vai ser, irmãos? Está aí nesse final aí. O que ele diz? Os retos verão a sua face. Essa vai ser a maior recompensa do salvo. Contemplar a face daquele que todos os dias nos contempla e nos sonda. Nós veremos o Senhor face a face e reinaremos com Ele para todo sempre. O seu trono jamais será abalado. Nessa cidade onde vamos morar, os fundamentos jamais serão destruídos. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe e que esse salmo ajude os irmãos a terem cada vez mais confiança em você também, que vai assistir posteriormente. Você também tem essa confiança no Senhor. Tenha paz com Deus em meio às dificuldades e às percepções que temos tido da vida, essa leitura ruim que fazemos no momento em que vivemos, mas em todas as eras, sempre passamos por momentos difíceis e sempre os justos permaneceram. A igreja sempre foi perseguida. Quando Nero
inventou a história de que os cristãos tinham colocado fogo em Roma, ali foi a primeira perseguição, depois vieram mais 10 grandes perseguições, e ao longo da história da igreja, as perseguições aconteceram. Então, os crentes viveram os valores, os fundamentos sendo destruídos, viram os fundamentos sendo destruídos, mas Deus permaneceu justo e fiel, e Ele é justo e fiel, por isso que a igreja sobrevive até hoje, né? A igreja está firme aí, e vai permanecer. Amém? Vamos orar? Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui de estudo, de reflexão bíblica, um salmo tão belo, tão bonito, que nos ajuda a pensar questões tão fundamentais para a vida. Ajuda-nos, ó Pai, a não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para o Senhor, para a soberania, para a Tua soberania, para o Teu controle, o Teu reinado, sabendo que no final Tu vais julgar a todos e vais premiar os justos. Obrigado por isso, Pai. Sabemos que, por mais difícil que essa vida seja, nós temos a certeza que um dia estaremos face a face com o Senhor e viveremos com Ele por toda a eternidade. Isso que nos consola e enche o nosso coração. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.